Boa noite a todos. Estamos diretamente do Centro Espírita Lourdes Mael, aonde nós vamos hoje apresentar uma live, aonde o Geraldo Lemos Netos, ele aceitou o nosso convite. Eu queria que a técnica já chamasse ele para me falar do lado dele aí. Oi, Geraldo. Olá, tudo bem, pessoal? Como vão? Nós estamos ao vivo, meu coração está, olha, eu com essa celebridade aí espiritual, Nossa Senhora, muita luz, hein, Geraldo, do seu lado. Só um companheiro, um irmão do caminho, que anda pelejando para vencer a si mesmo. Nossa, olha, muito obrigada, viu, querido? Eu queria falar, antes do Geraldo assumir a live, gente, eu queria falar que o Geraldo recebeu nosso convite porque nós estamos fazendo 15 anos de fundação do centro. E quem não sabe, o Lourdes Mael ele foi fundado em 1 de 3 de 2007. Nós temos trabalho de passe, palestras, mediúnico, estudo da Joana, de Kardec, estudo do Chico, temos obras, né, sociais. Nós ficamos aqui na Vila dos Cabanos, em Barcarena, no estado do Pará, a 110 quilômetros, mais ou menos, da capital de Belém, do Geraldo saber de onde a gente está falando, né? Também. Tá? Então, sintam-se todos meus amigos convidados para que vocês possam assistir essa live. Quando o Geraldo recebeu o nosso convite, nós fomos atrás, eu queria saber que livro era esse, e nós compramos vários livros. Nós temos aqui na nossa biblioteca da Joana de Ângeles, tá? E hoje nós vamos sortear um dos livros Pérola de Sabedoria. Tem um QR Code aqui, vocês podem acessar e nós vamos mandar para qualquer lugar do Brasil esse livro, viu, gente? Tá? Eu estou com o meu aqui, aí nós temos outros que nós vamos sortear, então acessem aí, tá bom? E para quem, gente, não conhece o Geraldo, que eu acho muito difícil, entendeu? Um jovem que está acompanhando, que acompanhou o Chico Xavier, eu penso que foi desde os 18 ou 19 anos, não foi isso, Geraldo? 19, né? 19. 41 anos atrás. 41 anos atrás. Então, vocês devem imaginar a bagagem espiritual que o Geraldo deve ter, com anos de estudos, anos de livros, né? Ele fazendo todos os ensinamentos que ele recebeu do Chico, muito jovem ainda, e vem trazendo para a gente, nesse momento tão delicado que nós estamos, da transição planetária. Um trabalho maravilhoso que eu tenho acompanhado nas redes sociais, que eu queria saber mais quem era o Geraldo. Então, quando ele recebeu o nosso convite, eu fui atrás de livros, eu fui atrás de... E eu fiquei assustada, porque um jovem hoje, de 19 anos, ele quer saber de balada. Hoje né? de 60, né? Entendeu? Isso. Então, assim, naquela época, o Geraldo já era totalmente dedicado, né, à doutrina espírita, a receber esses ensinamentos do Chico, que vem trazendo através de muitas obras. Geraldo, muito de coração, em nome da diretoria do Centro Lourdes Mael, de todos os trabalhadores aqui, a nossa gratidão por você ter recebido esse convite. Tá ok? Gente, eu queria apresentar para vocês quem é o Geraldo, entendeu? Aonde esse rapaz trabalha, entendeu? O que é que ele faz para ajudar o nosso Senhor a divulgar essa doutrina de luz e de paz, tá? O Geraldo, ele é dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Geraldo, eu já fui lá, viu? Eu e meu marido. Eu tive o prazer de ir lá, tá? Dirigente do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Além disso, o Geraldo ele é médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Um trabalhador que viveu com Chico Xavier desde os seus 19 anos e vem trazer conosco, através do livro Pérolas de Sabedorias, de Neio Lúcio,
E, como eu falei para vocês, eu fui atrás desse livro. E antes da gente fazer a nossa prece, para me deixar o Geraldo à vontade para dar os ensinamentos, eu queria tirar um trechinho da própria obra, né, do Pérolas de Sabedoria, antes da nossa prece, onde Jesus diz assim: Jesus não é só a nossa providência, mas também a providência perfeita que nos conhece as necessidades mais íntimas, auxiliando-nos sempre com seu infinito amor. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar em Deus, vamos pensar em Jesus, vamos chamar os nossos amigos espirituais para envolver esse amigo de luz. Jesus, nosso amigo de todas as horas, te pedimos nesse momento a presença amiga de nossos irmãos espirituais, para que possam envolver esse irmão, trazendo para ele a tranquilidade, o equilíbrio, a paz, a sabedoria, envolvendo nossos irmãos internautas e todos aqueles que precisam nesse momento. Obrigada, Jesus, pelo momento. Obrigada, Jesus, de coração, pelas bênçãos e pelo convite que o Geraldo Lemos Neto aceitou do Centro Espírita Luz de Ismael. É com nossos corações ternos e agradecidos que nós apresentamos aos nossos amigos, ao Brasil e ao mundo, Geraldo Lemos Neto. Seja bem-vindo, meu amigo. Que assim seja. Muito obrigado, Luiz Araújo. Muito obrigado aos amigos do Centro Espírita Luz de Ismael, de Barcarena, no Pará. É uma honra participar com vocês desta live, em que vamos trazendo as informações espirituais que circundam a publicação desses livros que foram psicografados por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, sua cidade natal, no local onde o Chico Xavier trabalhava como funcionário público federal do Ministério da Agricultura, ele que era escriturário do Ministério da Agricultura, entrou para a Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, que era uma fazenda especializada na produção animal de leite e derivados do leite, na pesquisa agropecuária, em torno, naturalmente, do gado bovino e também de suínos e outros ovinos e outros animais, tendo como chefe o Dr. Rômulo Joviano, que era doutor em agronomia pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, e veio capitanear a Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo justamente em 1927, ano em que Chico Xavier se converteu ao trabalho espírita cristão com 17 anos de idade, um rapazinho ainda, em 8 de julho, aliás, em 7 de maio de 1927, e começou a psicografar em 8 de julho de 1927. Esta live nós estávamos previamente marcados para a semana passada, né, no dia 17. Exatamente. Tivemos problemas de conexão, por isso que está aí a data de 17, mas uma semana depois, tudo resolvido, estamos aqui. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado. E aí vocês estão vendo a figura de Neio Lúcio, a última encarnação de Neio Lúcio. Nós todos, no movimento espírita, conhecemos o benfeitor espiritual Neio Lúcio, não é? Ele que foi personagem principal de Emmanuel no romance 50 anos depois, que era avô de Célia Lúcio, aquele grande espírito luminoso que depois vai reencarnar no mundo terrestre outra vez. No livro Renúncia, temos a descrição da sua vida de lutas e renúncias, que é a personagem Alcione,
Então, a Célia Lúcio, neta de Neio Lúcio, dos 50 anos depois, é a mesma personagem que vai reencarnar como Alcione, o espírito luminoso, que naquela ocasião também vai conhecer, vai ser aparentada do Neio Lúcio, só que o Neio Lúcio tinha outro nome, era o educador Jacques Duquesne Davenport, que cuidava da escola nos arredores de Paris, era um educador chamado Jacques Duquesne Davenport. E, na última encarnação, ele veio como o professor Arthur Joviano, portanto, o pai daquele que foi o chefe do Chico na fazenda modelo de Pedro Leopoldo, o doutor Rômulo Joviano. O professor Arthur foi uma grande figura na educação do estado de Minas Gerais, no final do século XIX e no início do século XX. Ele reencarnou em 1862, na cidade de Barra Mansa, do Rio de Janeiro. Depois veio a trabalhar em Barbacena, em Ouro Preto e em Belo Horizonte, onde se sagrou secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, fazendo, no início do século XX, a grande reforma do ensino das escolas públicas mineiras, que foi exemplo e, na época, inspirou o governo federal, que era sediado no Rio de Janeiro, que, então, cooptou para o Ministério da Educação na cidade do Rio de Janeiro, onde ele veio a desencarnar no dia 14 de dezembro de 1934. Ele fazia visitas regulares à Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, onde o seu filho, Dr. Rômulo Joviano, trabalhava como chefe da repartição pública federal. Portanto, manteve um íntimo contato com seu filho, com sua nora, Dona Maria Joviano, Maria Amorim Joviano, e com seus 2 netos, Wanda de Amorim Joviano e Roberto de Amorim Joviano, tendo esse convívio fraterno ainda encarnado até 1934, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, onde o Chico Xavier começou a trabalhar em 1931. E depois de desencarnado, no dia que ele desencarnou no Rio de Janeiro, no dia 14 de dezembro de 34, a família Joviano, que é o Dr. Rômulo Joviano, sua esposa, Dona Maria, seus filhos e netos do professor Arthur, Wanda e Roberto, fizeram um culto do Evangelho no lar, com a presença de Chico Xavier, para homenagear o morto querido. E, nessa ocasião, o espírito de Emmanuel escreveu, através do Chico, contando a desencarnação do professor Arthur, no Rio de Janeiro, e que ele fora muito bem recebido no plano espiritual. E que ele, provavelmente, a breve tempo, viria ele mesmo dar as suas notícias pela psicografia do Chico. E, de fato, isto aconteceu 8 meses depois, no início do mês de agosto de 1935, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, através de Chico Xavier e na presença da família Joviano, que passou a realizar, desde então, o culto do Evangelho no lar, dedicada à memória do professor Arthur Joviano. Aqui vocês vão ver, então, a imagem da Fazenda Modelo na época. Esta é uma fotografia de época. Neste segundo andar, vocês estão vendo 2 janelas com 2 semiluas, não é? Acima delas, é justamente o local onde a família realizava
terças e quartas-feiras, o culto do Evangelho no Lar, com a presença de Chico Xavier. Aí no andar térreo, um pouco tapado aí pela vegetação exuberante, nós temos 3 arcos, que vocês podem ver ao lado da escada que leva ao segundo andar. Justamente aí nesse ambiente, o Dr. Rômulo Joviano separou este ambiente para o Chico Xavier psicografar depois do horário de serviço. O horário de serviço se encerrava às 17 horas. O Chico subia essas escadas para lanchar com a família Joviano no andar de cima, que era a residência oficial do diretor da Fazenda Modelo, e depois ele descia para psicografar todos os romances de Emmanuel. Então, vocês estão vendo o local onde o Chico psicografou Paulo e Estevão há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, né? Essas obras maravilhosas que vieram ditadas por Emmanuel, e também todas as obras de André Luiz, a começar por Nosso Lar, até o livro Evolução em Dois Mundos, em 1959. Também foi aí que Chico Xavier psicografou as mensagens que depois se tornaram livros do espírito de Humberto de Campos, e também a maioria das poesias mediúnicas que ele recebia pela clareaudiência e clarividência, escutando os espíritos dos poetas brasileiros e portugueses e transcrevendo-as quando as declamava, bem como também algumas delas pelo fenômeno da psicografia. Então, esta outra parte já é a parte administrativa da Fazenda Modelo. O escritório de Dr. Rômulo é aquele que fica justamente no centro, no segundo andar desta parte, e Chico Xavier trabalhava justamente na janela da esquerda, como secretário particular de Dr. Rômulo Joviano nas questões relativas das pesquisas agropecuárias da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Aí uma visão mais afastada da área administrativa da fazenda, devidamente reformada. Essas fotos datam da década de 30 e algumas delas da década de 40. Aí estamos vendo Chico de pé, que é o único com um terno escuro. O Dr. Rômulo é o terceiro do lado direito do Chico, com a cabeça já branca, sem paletó, só com a gravata, e os demais funcionários daquela repartição pública, colegas de Chico Xavier. Foi lá, portanto, nesta fazenda, que, não somente encarnado até 1934, frequentou o professor Arthur Joviano, que mais tarde vai se reconhecer quando Emmanuel começou a escrever o romance 50 anos depois, através da psicografia de Chico Xavier. Ele vai se reconhecer como sendo o personagem Neio Lúcio. E ele tem uma mensagem muito bonita, em que ele fala que, através da bondade e da capacidade mental de Emmanuel, recordando o passado, ele foi capaz de abrir essa dobra do tempo e se reconhecer na veste rota do antigo educador Neio Lúcio, descrito no livro. Aqui nós estamos vendo a família Joviano e a família Amorim, que eram os pais da Dona Maria Joviano, sentada ao centro, em visita, todos eles residentes no Rio de Janeiro, em visita à Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, com o Neio Lúcio no centro de pé, ainda encarnado. Portanto, esta foto é antes de 1934. Dr. Rômulo, ainda jovem, ao lado dele, o filho dele, e a mãe de Dr. Rômulo, a senhora baixinha aí ao lado do filho.
O casal é este aí, o Dr. Rômulo Joviano e Dona Maria, no dia que completaram 25 anos de casados, bodas de prata. Eles também são personagens revelados por Emmanuel, por Ney Lúcio e por Chico Xavier, desses romances. Por exemplo, no romance Há 2000 anos, o Dr. Rômulo Joviano é o senador Pompílio Crasso, que, ao final do livro, vê o seu coração arrancado por um dos judeus que participou da revolta de Jerusalém. A Dona Maria também era sua esposa nessa época, embora ela não aparecesse no livro. E no livro, 50 anos depois, o casal reencarna como senador Elvídio Lúcio e Dona Alba Licínia, sua esposa. Tiveram como filhos, como filha, a Elvídia Lúcio, que nesta encarnação chamou-se Wanda de Amorim Joviano. E no livro Renúncia, também eles estão juntos. Ele, como filho do professor Jacques Duquesne Davenport, que chamava-se Cirilo Davenport, nascido na Escócia, educado em Paris, e que depois, conhecendo em Paris Dona Madalena Villamil, que é a esposa dele, atual, e naquela época também, casou-se com ela em Paris, mas depois de julgar que ela tivesse desencarnado pela peste bubônica, partiu para o estado de Connecticut, nos Estados Unidos, onde se tornou fazendeiro. E aqui, vejam bem a linha reencarnatória, né? No século XIX, no final do século XIX, ele reencarna, se torna doutor em agronomia, trabalha na fazenda modelo de Pedro Leopoldo, ainda no início do século XX, depois vai para a fazenda modelo de Londrina, no Paraná, e em 1927, já casado com Dona Maria Joviano, essa que está ao lado dele, assume a condução da fazenda modelo de Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier iria trabalhar a partir de 1931, com 21 anos de idade. Aqui vamos ver os dois netos do Arthur Joviano, né, e o Lúcio, que é Wanda e Roberto, ainda crianças, na fazenda modelo, filhos do casal Rômulo e Maria Joviano. Aqui vemos também o professor Arthur já velhinho, provavelmente em 1933, 34, com os netos. E na esquerda, bastante jovem ainda, o filho dele, Rômulo Joviano, com sua esposa Maria, e o filho mais velho no colo, Roberto. E aqui vamos ver a família Joviano na década de 40, início da década de 40, com Chico Xavier na fazenda modelo. Wanda Joviano aí já é uma jovem, ao lado dos pais, Chico de pé, e na outra foto, Dona Maria Joviano abraça o pai, o general Aurélio de Amorim, que está ao lado de sua mãe, Dona Júlia de Amorim. Também o general Aurélio e Dona Júlia estão nos dois romances, 50 anos depois e Renúncia. Eles são também pais dela, tanto nos 50 anos depois, quanto no Renúncia. Aqui vemos, então, o general Aurélio, Dona Júlia de Amorim, com Chico Xavier, na fazenda modelo de Pedro Leopoldo. Essas imagens, aí o casal antes de desencarnar, né, essas imagens trazem para nós as ligações espirituais muito fortes do espírito de Emmanuel com a família Joviano, uma vez que, nos 50 anos depois, nós sabemos que o Emmanuel era o escravo Nestório que veio a ser libertado pelo senador Elvídio Lúcio e sua esposa Alba Licínia. No Renúncia, ele é o padre Damiano, que é o grande amigo de Dona Madalena Villamil, que é, nesta encarnação, Dona Maria Joviano.
Aqui nós estamos vendo os originais dessas psicografias, que nos foram todos eles cedidos gratuitamente pela bondade de Dona Wanda de Amorim do Joviano, ela que foi Euvídia Lúcio uns 50 anos depois, e Beatriz Davenport, no Renúncia, e reencarnou como filha do casal. Vejam que há milênios ela reencarna como filha do casal. E aqui nós estamos com os originais psicografados por Chico Xavier no culto do Evangelho do Lar, da Fazenda Modelo. Eu estou aí na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que era a residência do Chico na cidade de Pedro Leopoldo, sua cidade natal, residência esta que ele próprio construiu com seus parcos e diminutos recursos de funcionário público federal, jamais aceitando qualquer centavo de doação ou ajuda dos amigos espíritas. Ele apenas ganhou o terreno do seu cunhado, Lindolfo Ferreira, que era contíguo à casa de sua irmã, Dona Luísa, e ele levou 3 anos construindo essa casinha simples, que hoje é a instituição que nós dirigimos, chamada Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Nos livros Sementeira de Luz e Colheita do Bem, vocês vão encontrar lá a tabela das reencarnações destas personagens dos livros há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, e atualmente no século XX e início do século XXI, personagens estes, a maioria ligadas à família Joviano, do Rio e de Pedro Leopoldo, e também à família Tavares de Campos, no estado do Rio de Janeiro. O primeiro livro que publicamos, das mensagens de Neio Lúcio, foi justamente na inauguração da casa de Chico Xavier, em 2 de abril de 2006, portanto, há 15 anos atrás. E 16 anos, né, vai fazer agora. E foi organizado pela filha de Dr. Romo, neta do Neio Lúcio, Wanda de Amorim Joviano, e chama-se Sementeira de Luz. Depois se seguiram o livro Sementeira de Paz e o livro Colheita do Bem. Aqueles originais que eu estava mostrando na janela da casa de Chico Xavier são do livro Colheita do Bem. Cada livro desse, minha gente, só para vocês terem ideia, tem 600 páginas. Vejam como Chico Xavier trabalhou na psicografia incansavelmente, porque ele participava, não obstante as tarefas que ele tinha, recebendo os romances de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, as mensagens dos poetas, toda terça e toda quarta à noite ele participava do culto do Evangelho no Lar, na sede da Fazenda Modelo, e deste culto, então, o Neio Lúcio, pai de Dr. Rômulo, professor Arthur Joviano, escrevia 2 vezes por semana. Por isso que nós temos aí quase 2.000 páginas de belezas incalculáveis, de 1934 até 1960, sendo que a última mensagem dele foi dada em 60, mas a frequência de mensagens se encerrou no final do ano de 1952, quando, infelizmente, a família de Dr. Rômulo Joviano, que recebeu uma promoção do Ministério da Agricultura, promoção que ele não queria receber, mas foi obrigado a receber, foi transferido de volta para a capital federal da época, que era o Rio de Janeiro. Então, nós temos aí, nesses 3 livros, quase 2.000 páginas do benfeitor espiritual Neio Lúcio. E aí, então, nosso amigo de Uberaba, encantado com a beleza dessas mensagens, amigo de Chico Xavier, o nosso caro Brás José Marques, nos pediu permissão para fazer essa coletânea, com a qual, em comum acordo, com a família Joviano, com o Brás e nós da Vinha de Luz, reunimos as principais frases
que o Brás José Marques retirou desses 3 livros. Por isso é que nós a chamamos Pérolas de Sabedoria, de Neio Lúcio, que é o livro que nós apresentamos aos senhores. Bom, nós trouxemos alguns trechos para vocês verem que beleza das informações espirituais superiores através de Chico Xavier. Numa delas, que está na página 375 de Sementeira de Luz e 24 do Pérolas de Sabedoria, Neio Lúcio fala: fiquemos com a alegria de quem colocou a vontade do Senhor acima dos próprios desejos, permanecendo no dever cumprido com a honra espiritual. Então, de fato, né, é uma grande lição para todos nós espíritas cristãos. Nós devemos colocar a vontade do Senhor Jesus acima dos nossos próprios desejos, para podermos, com ela, permanecer fiéis e com honra espiritual ao dever que nós precisamos cumprir em seu nome aqui na Terra. Agora, outra mensagem também do Sementeira de Luz, página 278, 28 do Pérola de Sabedoria. O amor, disse Neio Lúcio, é o grande e maravilhoso segredo. Com ele esperamos, trabalhamos e vencemos. Para ele, o século é uma figuração, como o milênio vem a ser um minuto. Vejam bem, para o amor, o tempo não é nada. Como ele diz aqui, o século é apenas uma figuração, um milênio é um minuto para o amor, porque o amor nunca morre. E ele sempre sabe esperar, trabalhar e vencer todas as dificuldades, todas as separações. Agora já estamos no Sementeira de Luz, página 535, e a 31 do Pérolas de Sabedoria, em que Neio Lúcio escreveu: confiemos sempre e sigamos sem medo. Esse deve ser o lema de nossas almas em todas as horas do aperfeiçoamento que a luta nos oferece. Isso é muito próprio hoje, nas épocas de pandemia, não é? Tem tanto medo aí nas nossas sociedades, nos nossos países e nações, e nós precisamos desligar essa corrente do medo e confiar na sabedoria suprema de Deus, que sabe muito bem o que faz em nosso próprio benefício. Então, nas horas de aperfeiçoamento espiritual, tais quais esta que nos últimos 2 anos nós estamos vivendo, na luta da pandemia de coronavírus, nós devemos confiar sempre em Deus e seguir sem medo enregelante. Agora, voltando ao Sementeira de Luz, página 377, página 67 do Pérola de Sabedoria, Neio Lúcio explica: Deus, meus filhos, tem numerosos caminhos para chamar-nos. Os mais infelizes não são os homens que sofrem, são os homens que desatendem ao chamado. Veja bem que sabedoria essa frase, porque nós temos o malveso de achar que quem está sofrendo, sobrecarregado e aflito, os mais pobres, os mais humildes, são os mais sofredores. E, na verdade, não são. Os mais sofredores são aqueles que recusam o chamado de Jesus para o trabalho. E quantos de nós não nos situamos nessa posição? Numa época ou noutra da nossa vida, quando demos as costas, talvez vacilantes, talvez ainda influenciados pelos apelos do mundo, e demos as costas ao trabalho espírita cristão. E isso foi uma nossa grande infelicidade. Isso aconteceu comigo também. E hoje me arrependo. Quantas vezes cada um de nós deu as costas ao chamado do Senhor? Esta é a nossa grande infelicidade. Mas, estando ainda na Terra, nós temos jeito de refazer os caminhos, levantar-nos da lama do mundo
e seguirmos intimoratos o caminho de verdade e vida que Jesus nos legou. Pulemos agora para o Sementeiro de Luz, página 405, que é a página 94 do Pérolas de Sabedoria. Olha a sabedoria de Neio Lúcio. A viagem é longa, as estradas nem sempre são suaves, mas se consultarmos atentamente o roteiro de Cristo, que é o evangelho divino de seu divino amor, atingiremos o objetivo essencial sem desastres ou surpresas angustiosas. Então, veja bem, ele está nos dizendo que realmente a viagem é longa, as estradas são nem sempre suaves, são abruptas, nós encontramos pedregulhos nas estradas, encontramos buracos, encontramos solavancos, não é? Mas se a alma está atentamente presa ao roteiro de Jesus Cristo, que é, ele mesmo explica, o que é o roteiro de Jesus Cristo? É o Evangelho divino, o Evangelho de amor e sabedoria de nosso Senhor Jesus, o seu divino amor para conosco. Se nós estamos atentos ao divino amor de Jesus, nós vamos vencer e atingir o objetivo essencial da vida sem grandes desastres e sem surpresas angustiosas. E isto nos consola muito. É preciso apenas que nós liguemos o nosso coração e a nossa mente na corrente divina do amor divino, para que essa energia nos inunde de paz e esperança, de coragem e perseverança, de amor e renúncia, para que possamos, então, ter forças para vencer, apesar da fortaleza dos nossos próprios erros e vacilos, não é? E ele prossegue, por exemplo, no Sementeiro de Luz, página 263, que está na 105 do Pérolas de Sabedoria, dizendo que a fé é a chave. Olha só. Procuremos todos nós abrir esta porta. Cada dia de trabalho bem vivido é uma volta solene na fechadura que nos separa das esferas superiores. Então, se nós temos a porta da oportunidade, que é, segundo Neio Lúcio, cada dia de trabalho bem vivido na Terra, se nós temos a fé, que é a chave que vai entrar na maçaneta dessa porta, que vai girar solenemente esta fechadura, nós vamos abrir esta porta da oportunidade que Deus nos concedeu para vislumbrar as esferas superiores da vida e entrar em sintonia com elas. Graças a Deus. Agora é um trecho da página 246 do Sementeiro de Luz, que está devidamente destacada pelo José Brás, no Pérolas de Sabedoria, página 129. E ele disse, Neio Lúcio, Jesus é o timoneiro divino. Tenhamos o barco do coração perfeitamente equilibrado. Nem calmarias nos farão estacionar, nem borrascas nos perturbarão. Vejam que beleza, né? Temos que ter confiança que esta nave da vida humana, que é a Terra, a nossa escola bendita, a nossa oficina, o nosso trabalho, o nosso hospital e também a nossa prisão, por que não dizer, que nos limita, muitas vezes, às expansões indevidas da nossa consciência, nós temos que ter certeza de que Jesus está como timoneiro deste barco. Ele está no leme, é o timoneiro divino, segundo Neio Lúcio. E quando nós sabemos isso, nosso barco está equilibrado. O nosso coração se equilibra na fé. E nem as calmarias dos dias tranquilos nos farão estacionar ou abandonar o serviço para o qual fomos chamados
e nem as borrascas como essas que estão acontecendo nos últimos 2 anos também nos perturbarão a marcha do serviço redentor. Agora, no Sementeira de Luz, é a página 330, que é referência na página 143 do Pérolas de Sabedoria. E ele fala sobre o livro espírita. Olha que beleza. Neio Lúcio dizendo: o livro deve ser o nosso melhor tesouro em se tratando de patrimônios inspiracionais no mundo. Nele poderemos receber as mensagens mais nobres, se temos nosso coração inclinado ao bem, à luz e à verdade. Então veja, quanta beleza, quanto tesouro nós espíritas cristãos temos ao nosso dispor. Só de Allan Kardec, codificador da nossa abençoada doutrina dos espíritos, se nós contarmos cada revista espírita, cada ano da revista espírita como um livro, e contarmos também os livros subsidiários que ele publicou, nós temos 33 obras publicadas. Só de Allan Kardec. Só de Chico Xavier, nós temos até hoje publicados da sua lavra mediúnica, que é psicográfica, que é psicofônica, que há livros da psicofonia de Chico, da mediunidade fala, que é intuitiva, por exemplo, os livros de entrevista, que ele falava, intuído pelo Emmanuel, que é também da clarividência e da clareaudiência de Chico, quando ele ouvia os espíritos, via os espíritos e transcrevia o que os espíritos o estavam ditando. São, até hoje, 535 livros publicados. O Pérola de Sabedoria é apenas um deles. 535 livros. E o que nós estamos fazendo com esse tesouro inestimável? Deixá-los guardados na nossa prateleira não vale. Nós temos que tratá-los como patrimônios inspiracionais superiores para o nosso mundo íntimo. Porque nesses livros nós temos segurança, estamos diante de um roteiro seguro, estamos diante de uma fonte límpida e cristalina que verteu do mundo mais alto, pela inspiração de Jesus nosso Senhor, através do Espírito da Verdade, e que influenciou os espíritos superiores e os espíritos elevados que por Chico Xavier se manifestaram durante 75 anos ininterruptos de dedicação à causa do Cristo rediviva pelo Espiritismo cristão. E esse tesouro, essas mensagens, se nosso coração está em sintonia com elas, seja lendo esses livros, seja estudando esses livros nos nossos cultos do Evangelho no Lar, ou em grupos de estudos das obras, seja de Emmanuel, que tem vários tipos de obras, tem, por exemplo, Emmanuel, tem as obras que estudam o Evangelho, que nós podemos classificar como ensaios evangélicos, ou as obras que estudam a doutrina, que nós podemos classificar como ensaios doutrinários, não é? Ou então os próprios romances épicos da humanidade, trazidos por Emmanuel, que são em torno de 5. Temos a obra de André Luiz, quer dizer, temos a obrigação de fazer em nossas casas espíritas grupos de estudo das obras de André Luiz, que nada mais do que a continuação da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, desdobrada e ampliada no século XX, também em 16 obras principais, mas que se expandem, contando as obras evangélicas de André Luiz, a mais de 30 obras, não é? Então, temos obrigação de também estudar esse tratado científico sobre a mediunidade, sobre a existência do mundo espiritual, sobre a influência dos espíritos em nossa vida, sobre a vida espiritual, né? Tudo isso precisa ser estudado. E se a gente está em sintonia com eles,
com esses livros maravilhosos, o nosso coração, se está inclinado ao bem, ele vai receber esta luz e vai compreender a verdade que esses livros nos abrem ao coração e à mente. Certa feita, o próprio Humberto de Campos, em se referindo à tarefa do Chico, vai dizer que é um levantar do véu à verdade. Então, é um processo de revelação gradual e sucessiva da verdade, em sintonia com o que Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é? Então, vamos ver. Nós temos também a obra magnífica de Humberto de Campos, a obra dos autores, poetas portugueses e brasileiros. Nós temos também a obra dos espíritos comuns, que eram aqueles espíritos que desencarnaram em acidentes e que depois vieram contar como estavam vivendo no mundo espiritual para suas famílias, que os recebiam pelas mãos de Chico Xavier, entre lágrimas de alegria e emoção. Então, nós temos muito tesouro para compreender e para estudar. Não podemos perder tempo precioso com outras bobagens. Temos que aproveitar o tempo desta encarnação para já fazer luz em nossas vidas. E veja o que o Ney Lúcio fala no Sementeira de Luz, página 665, que está no 145 do Pérolas de Sabedoria. O livro espírita é o companheiro silencioso, o amigo sereno, o enfermeiro sábio e, sobretudo, o mestre tolerante e esclarecido, que conversa com o pensamento sem alarde, imprimindo-lhe direção mais nobre, sempre que inspirado nos princípios que nos regem os destinos para o bem. Então, veja, que magnífica síntese da função do livro espírita, né? Porque nós podemos ter o livro espírita na nossa cabeceira, nós podemos ter no nosso ambiente de trabalho, nós podemos tê-lo nos cultos do Evangelho no lar, nós podemos tê-lo no nosso automóvel, na nossa locomoção, seja por trem, por metrô, por avião, por ônibus, e podemos lê-lo. Então, é um companheiro silencioso, é um amigo sereno que não nos perturba, ao contrário, nos esclarece. É um enfermeiro sábio que cura as nossas, que pensa as nossas feridas. E, sobretudo, conforme disse Ney Lúcio, é um mestre tolerante e esclarecido que conversa com o nosso pensamento sem grande alarde, incutindo em nossa mente as sementes de amor e luz e nos dando mais nobre direção à própria vida, inspirando-nos os princípios mais nobres para que tenhamos, finalmente, os nossos destinos ligados ao bem. Agora é o livro Sementeira de Luz, página 577, que está na página 177 do Pérolas de Sabedoria. E ele é muito importante nas nossas atividades de assistência fraternal, principalmente com os obsedados, nas reuniões de desobsessão, quando vamos conversar com os espíritos obsessores, também nas nossas atividades fraternas, de acolhimento fraterno na casa espírita, quando vamos conversar com quem está desesperado, com quem está triste, desorientado e desanimado. E Ney Lúcio ensina: a palavra de bom ânimo é o melhor elemento fixador do magnetismo irradiante do bem. Então, nós que estamos na tarefa espírita, nós temos que ter isso em mente, que a palavra de bom ânimo é o melhor elemento fixador do magnetismo irradiante do bem. É o remédio que nós precisamos dar a quem nos pede asilo, a quem nos pede apoio, a quem nos pede socorro. Agora, um trecho da página 353 do Sementeira de Luz, que está no 187 do Pérola de Sabedoria. E ele escreveu assim:
Um dia vocês reconhecerão comigo que a prece pode muito mais que qualquer arma terrestre, se quisermos examinar o caráter construtivo de coisas e situações. Então, minha gente, nós espíritas cristãos não podemos nos esquecer da prece, do hábito da prece, ao nos deitarmos todas as noites, ao nos levantarmos todos os dias. A prece em família, na realização do culto do Evangelho lá, e a prece coletiva nas nossas atividades públicas, nas nossas casas, instituições, centros e grupos espíritas cristãos. Porque ela tem um poder muito mais amplo do que possa suspeitar a nossa vã filosofia. E tem um caráter construtivo de coisas e situações inimagináveis para nós outros. Vejamos o que ele diz também na página 354 do Sementeira de Luz, que está na 205 do Pérolas de Sabedoria. Aí é mesmo um remédio, não é? Contra a vaidade, nós temos a simplicidade. Contra o despeito, nós temos o amor construtivo em fraternidade legítima. Contra toda má intenção, nós temos a gentileza de quem sabe ser útil. Então, como nós devemos nos portar diante dessas situações tenebrosas, tristes, e que, por vezes, nos fazem abandonar o serviço espírita cristão? Diante da simplicidade, da vaidade que se apresente diante dos nossos olhos, seja de médium, de palestrante, de dirigente, de grupos espíritas, ou mesmo de trabalhadores espíritas que caiam nessa armadilha, nós temos que exemplificar a simplicidade do coração humilde. Contra o despeito daqueles que atacam as nossas tarefas, sem noção das lutas que temos enfrentado por sustentá-las, nós temos que exemplificar o amor construtivo e a fraternidade legítima. E contra a aproximação de toda pessoa que tenha má intenção no seu íntimo, nós temos o poder da gentileza, que tudo transforma e se torna útil. Agora, outro trecho menor da página 257 do Sementeira de Luz, 216 do Pérolas de Sabedoria. Levemos à nossa semeadura milenária o adubo da harmonia, do perdão, do esquecimento do mal. Se for necessário, voltaremos 1000 vezes. Vejam bem, que coisa interessante, né? O nosso remédio nessa terra, muitas vezes ingrata, nessa terra inóspita, muitas vezes diante dos espinheiros que se apresentam aos desafios humanos, nós temos que levar o adubo da harmonia. A harmonia é um adubo celeste. Nós temos que exemplificar o perdão das ofensas, o esquecimento de todo o mal, conforme a orientação de Jesus. Perdoai 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Porque se não fizermos isso, minha gente, Ney Lúcio está claro, nós teremos que voltar talvez 1000 vezes à Terra até que nós aprendamos esta lição imorredora da harmonia, do perdão e do esquecimento de todo o mal. Agora, outro trecho, que é a página 623 do Sementeira de Luz, 244 do Pérola de Sabedoria. A confiança em Deus, com aproveitamento dos valores divinos, das lições de cada dia, é a única estrada de acesso às regiões superiores da vida. Não existe outra, minha gente. A confiança em Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sabedoria suprema, o amor supremo que tudo sabe, especialmente tudo sabe no sentido de melhor para a nossa própria evolução. Este, sem dúvida nenhuma, é a nossa
é o conjunto dos nossos valores divinos que nos abrem as estradas de acesso às regiões superiores da vida. Agora, página 325, do Sementeira de Luz, 247, do Pérola de Sabedoria. A vida com a fé nunca experimentará o terror da separação. Então, esta aí é para aqueles que sofrem a separação dos entes queridos pela morte do corpo físico. Não é? Quantos de nós perdeu aí parentes para a pandemia do Covid-19? Às vezes, também desastres que nos levam os entes queridos, não somente humanos, como também os animais queridos, nossos animais de estimação, que são nossos irmãos, que são nossos filhos, não é? Também, às vezes, as separações transitórias da vida terrestre, entre pais e filhos, entre maridos e esposas, e mulheres, enfim. Se nós mantivermos a fé, essas separações, essas provas, essas expiações, jamais terão de nós o terror dos nossos sentimentos. E agora, encerrando a nossa exposição de hoje, nós trouxemos este último trecho de Sementeira de Luz, que foi também referenciado no Pérolas de Sabedoria, sobre a vida além-túmulo, em que Neio Lúcio vai dizer: o além-túmulo não é a região privilegiada dos que sabem fazer formosas orações, e sim a zona para a qual a vida se transfere com todos os seus cuidados e suas bênçãos, preocupações e alegrias, lutas e tréguas, risos e esperanças, onde a alma, insaciável obreira de Deus, prossegue amando e trabalhando, enriquecendo a si mesma e atendendo ao próximo. Veja que beleza, não é? Então a vida continua, minha gente. Nós apenas vamos deixar aqui na Terra a veste rota de um corpo que é transitório e vamos ingressar na vida além-túmulo com toda a disposição de continuar amando, continuar aprendendo e servindo, renovando nossos cuidados com os nossos entes queridos, renovando também a nossa gratidão para as bênçãos divinas em nosso favor. Vamos continuar preocupando-nos com os nossos entes queridos, por que não? Não é? Tendo as alegrias que os nossos entes queridos aqui na Terra terão, nós ainda as receberemos no além, e nós também continuaremos participando das lutas das nossas próprias vidas, das nossas famílias, dos nossos entes queridos, das nossas fileiras espíritas cristãs, entre tréguas, risos e esperanças, porque a nossa alma imortal é uma insaciável obreira de Deus, que vai prosseguir amando e trabalhando, a fim de se enriquecer a si mesma, para poder, com valor, atender ao próximo. Nós agradecemos a presença de vocês e passamos de volta a palavra à nossa irmã Luísa Araújo. Obrigada, Geraldo. Muitos ensinamentos nós recebemos agora. Eu anotei umas coisas aqui, falou de perdão, de caridade, de prece, a importância do livro na nossa vida. E o prefácio espiritual que o Emmanuel fala, no Pérolas de Sabedoria, ele me chamou muita atenção. O primeiro parágrafo, quando ele diz assim: a disparidade flagrante entre a evolução do homem físico e do homem espiritual é a causa profunda de todas as nossas angústias contemporâneas. Exato. Então, se nós não tivermos esse companheiro que é o livro, se nós não tivermos essa fé que tu falou, se nós não tivermos essa transformação moral, nós não vamos conseguir, porque nós não estamos lutando com ninguém, nós estamos lutando conosco mesmo. Exato. E esse livro, ele é maravilhoso, gente. Eu queria, assim, muito, ele está em ordem alfabética, tá?
Eu já li o livro, não posso falar muito dele, porque eu quero que todo mundo venha aqui no centro comprar na nossa livraria, Joana de Ângeles, para vocês verem os ensinamentos, que ele é um bálsamo a toda manhã, toda noite, quando nós vamos dormir. Muito obrigada, Geraldo, de coração, mais uma vez, pelo convite que você aceitou de nós. Amanhã nós vamos ter o nosso estudo do Livro dos Espíritos e dos Médiuns pelo Instagram, e aonde nós vamos sortear o livro Pérolas de Sabedoria para os nossos internautas que já nos seguem, deixando essa informação para vocês. E eu queria que o Geraldo fizesse a prece de encerramento. Que luz. Pode ser, Geraldo? Pode, com muito gosto. E é isso aí mesmo, nós temos que nos mirar nos exemplos que Chico Xavier, que Allan Kardec nos deixou, eles que são o mesmo espírito em duas ocasiões distintas, em trabalhos distintos, mas que nos legaram aí, como apóstolos do Consolador, a obra da redenção humana, que é o Espiritismo cristão. E esses livros todos, para nós, são como bastões de arrimo. Quando a gente vacila, quando a gente sofre e quando a gente pensa que vai cair, não é? Nas nossas lutas, nas nossas dores, quando às vezes o sofrimento assambarca os nossos corações com tristezas e rios de lágrimas, na perda de entes queridos, na perda de situações econômico-financeiras, como, por exemplo, as tragédias coletivas que muitas vezes nos assaltam, não é? Exatamente. Se nós tivermos a fé por guia e o trabalho, o serviço cristão por sustentáculo, o livro espírita será o nosso bastão de arrimo para que nós continuemos na estrada da redenção, no caminho da verdade e vida que Jesus nos legou. E por isso vamos levar o nosso pensamento a Ele, nosso divino Mestre e Senhor, amado amigo, divino instrutor de nossas almas. Não temos palavras para refletir-lhe a grandeza, nem mesmo raciocínio para compreender-lhe. Mas sentimos no nosso coração que Ele, nosso Senhor, está conosco, como mestre amorável e compassivo, como instrutor abnegado e justo, como amigo celeste de nossas almas, que pensa nossas feridas, que ilumina o nosso pensamento, que nos dá forças ao trabalho, que nos dá coragem para nos levantar e seguir a sua mensagem de amor, que nos dá e acende em nós a esperança de dias melhores que virão, que nos deixa a sua paz, para que a sua paz fique em nossos corações. E este Mestre Divino, a quem devemos tanto, é a Ele que dedicamos a tarde e noite de hoje, rogando a Ele, Ave Cristo, os que te rogam auxílio e luz, te glorificam e te saúdam para sempre, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Geraldo. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanharam, que estão com a gente. Um abraço grande. Que Jesus te abençoe, meu amigo. Que você seja sempre acompanhado por esses irmãos. Boa noite. Que assim seja. Fica com Deus. Obrigada, Geraldo. Tchau.